Olá pessoal, bem-vindos a mais uma videoaula do nosso treinamento de NX 12 Essentials. Treinamento esse disponível aqui no canal Produtivo 3D. Então, na aula passada, nós finalizamos os estudos com o Geometry Organization, né? Onde vimos os layers e as categorias, além do Feature Group. Então, esse aqui é um outro também título que nós finalizamos. Então, agora a gente vai conhecer aqui os Datum Features. Vamos criar esses Datum Planes, criar o Datum System, o Datum Axis, e vamos usar essas features, tá? Como esse é um recurso que ele é um recurso bem tranquilo de se trabalhar, eu vou ver se eu consigo fazer isso tudo numa única aula, tá? Mesmo que ela fique um pouquinho mais longa, porque criar e editar é muito simples, não tem nada tão difícil nesses recursos, tá? E, obviamente, quando nós começarmos a trabalhar também com outros módulos, né? O Modeling, Shape Studio, isso aqui a gente vai estar criando a todo tempo. Então, a intenção aqui é mostrar para vocês que essas ferramentas existem, tá? E mostrar para vocês como passar a utilizar elas no dia a dia, ok? Então, vamos lá. A gente vai criar e editar esses Datum Planes e Datum Systems, além do Datum Axis. Vamos conhecer, né, o que são essas ferramentas e vamos estar utilizando essas features, tá, para trabalhar. Então vamos lá, eu vou abrir aqui o NX, a gente já tem aqui o NX aberto, eu vou criar um novo arquivo para a gente começar a trabalhar, vai ser um arquivo em branco, tá? Então vamos dar um OK aqui. Quando nós criamos um arquivo, nós já temos de imediato, ao abrir um novo arquivo, o Datum System. Esse Datum Coordinate System é padrão do NX, tá? Toda vida que você cria, o NX ele trabalha com templates, então quando a gente clica lá no criar um novo arquivo, ele vai lá, pega o template, carrega para a tela, e nesse template já está aqui definido um Datum Coordinate System, certo? Então, o que nós vamos fazer aqui? Ó? Eu vou apagar isso aqui, eu vou deletar, ó. Botão direito e clica em Delete. Perfeito. Nós excluímos ali só um Datum Coordinate System, o sistema de coordenadas para a gente começar a criar as sketches. Só que esses Datum CCs, eu até já falei em outra aula, a gente pode movimentar, arrastar para onde quiser. Então, entendam que a WCS, né, a World Coordinate System, ela continua no mesmo lugar, não mudou nada, beleza? Então vamos lá, aonde que eu encontro esses recursos de Datum Planes e Datum System e Datum Axis? Estando aqui no ambiente de Modeling, na aba Home, tá, nós temos aqui esse botão, que é um drop-down, onde eu tenho todas as opções, o Datum Plane, Datum Axis e o CCs, beleza? Então nós vamos começar aqui pelo Datum Plane, tá? Mas antes de começar a trabalhar com Datum Plane, vamos exibir na tela a nossa WCS, tá? Então vamos fazer isso. Para a gente fazer isso, vamos entrar aqui em Tools, More, e vamos ligar a opção aqui, ó, Display WCS. Aqui a gente tem as ferramentas para trabalhar com WCS. Eu vou clicar nesse Display WCS, ele vai mostrar para nós a WCS, World Coordinate System, tá? Então é ali que está o nosso ponto zero, né, do nosso arquivo. Vamos voltar aqui para Home. E eu vou então criar um Datum Plane, é a primeira feature que eu vou criar para vocês. O que é um Datum Plane, pessoal? Deixa eu zerar, eu vou clicar aqui nesse Reset aqui, para que a gente fique todos iguais, tá? Dá um Reset aqui, beleza. O que é um Datum Plane? É um plano de trabalho, tá? Esse plano, eu falei plano de trabalho, mas não é plano de trabalho, tá? Porque esse plano ele pode servir para um corte, ele é simplesmente um plano que você está construindo, tá? Esse plano você pode criar ali sketches, você pode utilizar ele para cortar superfícies, sólidos, tá? Para tirar intersecções entre objetos, enfim, ele é um plano e esse plano ele se torna infinito na tela. Então, para o objetivo de corte, de intersecção entre objetos, ele é fantástico, tá? Porque ele vai ser um plano infinito. Por mais que você desenhe ele pequenininho, mas ele é infinito na tela, tá? Então, vamos lá. Ó. A gente tem várias formas de criar aqui um Datum Plane, tá? O Inferred, ele diz que ele vai herdar de algum outro objeto. Então, nesse caso, como nós não temos nenhum objeto na tela, nós não temos nenhuma geometria, então, nesse caso, o Inferred não vai nos ajudar. Então, a gente tem que escolher uma outra opção aqui. E aí nós temos várias outras opções, tá? A gente tem, através de uma distância, você pode escolher um plano e dar uma distância, tá? Então, olha só, preciso selecionar um objeto planar, nesse caso eu também não tenho, então eu não posso utilizar. Preste atenção quando você trocar aqui as opções que pede para poder construir esse plano, tá? Nesse caso,
uma opção que vai nos auxiliar muito bem é você escolher os planos X, Y e Z. Escolher um plano deles, tá? Como é que a gente constrói um plano? Olha só, se você pegar o vetor Z e o Y, nós temos um plano. Se você pegar o X e o Y, nós temos outro plano, que é esse plano aqui. Se você pegar o X e o Z, você tem esse plano frontal. Então, a gente pode olhar aqui, por exemplo, ó, e nós temos essas configurações, ó, YZ, XZ e XY. Olha que fácil de trabalhar. Então, por exemplo, eu quero criar um datum plane aqui, ó, em ZY, tá? Ele vai ficar nessa direção aqui e para Z. Então, vamos lá. Eu vou selecionar aqui, ó, YZ. E aí está. Olha o que eu disse para vocês. Vocês podem criar um plano, um datum plane, né, pequeno. Esse aqui é um datum plane pequeno, tá? Mas a área de corte ou de intersecção entre objetos desse datum plane, ela é infinita, tá? Aonde você tiver objeto aqui, se você usar um recurso, né, para cortar um sólido, uma superfície ou fazer intersecção entre objetos, não importa se ele é pequenininho. Essa área de atuação dele é infinita aqui na sua área de trabalho, tá? Infinita que eu quero dizer é que ele é grande para todos os lados, tá? Para cá, para lá, enfim. Ele é infinito, beleza? Deixa eu dar um reset aqui para escolher de novo, para ele vir pequenininho ali. Pronto. É o YZ, né? Beleza. Então tá aí, ó, tá? Um outro detalhe, o zoom vai definir o tamanho desse objeto, ok? Então olha só, eu vou clicar no reset, vou afastar aqui, apesar que a gente não tem, né, não tem objeto, a gente não consegue ver. Então, eu vou colocar aqui, ó, YZ, pronto, e olha aí, ó. Só colocar aqui em perspectiva para ele aparecer, tá? Ele vai criar um pouco maior. Tá? Aqui não está dando tanta diferença porque a gente não tem objeto na tela, então a gente não consegue visualizar isso direitinho. Mas beleza, criei aqui, ó, um datum plane. Vou dar um OK. Pronto. Agora, nesse datum plane, eu posso criar uma sketch. Como eu disse, eu posso usar ele para projetar um objeto. Enfim, ele é um plano de trabalho. Eu tenho aqui um plano e eu posso estar utilizando ele. Da mesma forma, agora que eu já tenho um plano, eu posso estar construindo outro datum plane. E eu posso dizer o seguinte, agora ó, eu posso inclusive utilizar a opção herdada, que aí eu seleciono o plano e eu posso definir a distância, por exemplo. Ó, eu quero um plano aí de 50 milímetros afastado desse aí, tá? 50, Enter. Foi tão longe assim? Não, né? Por que ele não foi? Ah, foi sim, é porque o plano é grande, tá aí, ó. Viu, a gente reduziu tanto o zoom anteriormente, que 50 milímetros, que, né, dependendo do zoom que você tá, pode parecer grande, o plano está muito grande, então o zoom aqui tem que ser também grande. Então eu vou colocar 500. Olha aí, até o 500 ficou pequeno, né? 5.000. Pronto, agora melhorou. É porque o plano ficou muito grande mesmo, pessoal, tá? Beleza. Coloquei a distância e a gente já consegue fazer como se fosse um offset, né? E a gente tem aqui o plano, a orientação. Por que eu tenho que tomar atenção a essa orientação? Porque é o seguinte, percebam que a gente tem essa seta aqui, ó, essa seta marrom. Ela indica a orientação do plano. Se você clicar ou na seta ou aqui, se eu colocar para inverter, ó, ela vai inverter a orientação. Ó. Clicar de novo, ela volta para cá. Se eu der 2 cliques em cima da seta, ela inverte também. 2 cliques em cima da seta, ela volta, tá? Assim a gente inverte a orientação. Para que essa orientação? Porque se eu quero, imagina o seguinte, eu quero construir uma sketch aqui, mas eu quero que quando ele abrir o ambiente de sketch, essa direção aqui venha de frente para a tela. Eu quero construir essa sketch assim. Então, a minha orientação do plano tem que estar essa aqui. Não, mas eu quero que ela seja diferente. Quando ele abrir o sketch, ele tem que vir para essa orientação. Assim. Então, o X ele vai estar nessa direção. Né? Obviamente vai depender de como você vai definir seus planos, né? Ou seus vetores, na verdade. Mas, nesse caso, o X ficaria nessa direção. Né? Nesse sentido aqui. Ó. Bom, o que eu tenho que fazer? Para isso, a gente tem que inverter a orientação. E aí, quando a gente criar uma sketch ali, ele vai criar nesse plano. Tá? Então, essa orientação define isso. Para que lado vai ser, vamos dizer assim, a face positiva do plano. Beleza? Vou dar um OK. Pronto, tem um outro plano de trabalho aqui. Perfeito? Então, criamos aí esses 2 datum planes. E eles ficam aqui para nós, ó, na interface, né, tanto na interface gráfica quanto aqui no Part Navigator. A gente pode ligar ou desligar esses planos. Ok? E lembrando,
os datum planes, nós temos várias formas de construir. Nesse momento eu não tenho objetos, mas eu tenho várias formas. Ó, eu tenho por duas curvas, eu tenho o bisector. O que é o bisector? A gente vai selecionar dois objetos e ele vai criar um no meio. Ó. Vou selecionar o primeiro e o segundo objeto planar, tem que ser planar, ele vai criar um plano ali no meio. Ó. Tá? Bem exatamente no meio. Ok? Ainda tem o offset que eu posso definir, né? Mesmo que ele, do meio, eu quero colocar aqui mais, sei lá, 500 milímetros para frente. Né? Então eu posso definir, lembrando sempre da orientação. Ok? Beleza. Outras opções que nós temos, eu tenho tangente, que eu posso pegar, criar um plano tangente a um outro objeto. Throw object, eu tenho que ter os objetos, eu vou selecionar o objeto para definir para que lado eu vou fazer. Né? Nesse caso eu não tenho geometrias, a não ser os planos. Point em vector, tá? Eu posso criar um plano clicando num endpoint, num midpoint de um outro objeto e dizer para ele qual que vai ser o vetor de construção. Tá? Então, nós temos várias formas. Já já nós vamos voltar aqui, nós vamos criar alguns objetos, algumas geometrias, a gente vai estar utilizando. Mas é importante que vocês verifiquem essas opções aqui. Tá? Vou cancelar nesse momento. Eu vou apagar esses dois aqui, pessoal, porque eles ficaram muito grandes, tá? E aí eu vou colocar aqui em perspectiva para que ele fique no tamanho padrão, para não ficar tão grande, senão a gente vai estar usando coordenadas muito grandes aqui. Agora, eu vou construir aqui um Dayton CSys. Qual é a diferença, pessoal? Eu até já falei numa outra aula aí, tá? Dayton CSys, ele vai ser um conjunto de objetos, tá? Ele vai ter tanto os planos, como também vai ter um sistema de coordenada, tá? Então, e junto desses planos também tem os Dayton Axes, tá? Então, olha só, eu vou dizer que eu quero aqui, ó, a referência, percebam que ele está dizendo para selecionar um CSys. Eu não tenho um CSys, eu não tenho nenhum plano na tela, tá? Então, eu vou deixar a opção Dynamic, nós temos várias opções de construir ele também, ó, herdado, mas eu vou deixar nesse momento Dynamic e eu vou colocar a opção aqui, ó, WCS, que ele vai construir exatamente aonde está a WCS, tá? Beleza. Ele permite também mudar essa orientação, eu não vou mudar, eu quero que ela fique exatamente igual a WCS. Aqui no Settings, quando eu utilizo a opção de WCS, ele não permite utilizar associativo, tá? Só se eu selecionar um outro objeto ou um outro Dayton CSys, tá? Nesse caso, eu vou manter aqui tudo, vou dar um OK, e ele vai construir para nós aqui um Dayton Coordinate System. O que eu tenho nesse Dayton Coordinate System? Olha só, eu tenho os Dayton Planes, eu tenho um CSys, tá? Que é o sistema de coordenadas, e também tenho os Dayton Axes, que são os eixos x, y, z. Tanto é que esse objeto aqui, ele constrói para nós, a gente tem agora aqui na tela, né, somente um objeto. Mas vocês lembram lá, quando a gente trabalhou com os layers, inclusive a gente pode ver aqui, ó, View, vamos no Layer Settings aqui, ó. Vocês vão ver que esse objeto, ó, ele é composto de 8 objetos. Essa feature aqui, na verdade, né, não é esse objeto. Essa feature é composta de 8 objetos. Beleza? Tem o ponto lá também. Tá? Então, todos esses objetos aí que compõem essa única feature aqui. São os planos, os vetores, né, os Dayton Axes, o ponto e o próprio CSys, o sistema de coordenadas. Pronto. Bom, qual é a vantagem de trabalhar com o Dayton CSys? É que, além de eu poder movimentar ele facilmente para qualquer lugar, basta eu dar 2 cliques aqui, ó, eu posso movimentar ele livremente, ó, se eu quiser, posso arrastar, eu não vou deixar lá no CSys, vou dar um cancelar aqui no WCS, né? Além de fazer isso, ele cria todos os planos e aí eu posso construir as minhas sketches, né? Selecionando os planos, né? Eu vou ver aqui, ó, em Home, criar uma sketch, por exemplo, eu posso clicar nesse plano, deixa eu dar um refresh aqui, que estava um path, né? Posso clicar nesse plano ou nesse aqui, certo? Então, fica muito mais fácil e mais prático de trabalhar. E sem falar de que eu também, né, se eu dar 2 cliques nele aqui, que eu vou editar ele, eu posso também girar ele, né, definir um ângulo, para daí posicionar os planos no ângulo que eu quero, tá? Então, ele é bem mais cheio de recurso. Eu gosto de trabalhar com ele. Outra coisa, os planos que aqui estão, eles também são infinitos, tá? Esse plano XY, ele é infinito no plano XY. YZ, o XZ, todos eles são infinitos. Eles são criados desse tamanho aí, mas eles vão servir para cortar e trimar, para fazer intersecção entre objetos igual o Dayton Plane. Então, eu posso dizer para vocês que eu uso muito mais o Dayton CSys do que um Dayton Plane. Até porque essa questão também de poder movimentar facilmente, de poder trabalhar com ele de forma dinâmica, tá? Então, eu gosto dessa opção.
Se a gente clicar de novo aqui para criar um outro, né? Aí agora, como eu já tenho um CSIS, eu tanto posso utilizar WCS ou então eu posso dizer para ele assim, ó, eu quero selecionar um CSIS. Agora ele vai poder ser associativo, ó. Aí eu vou vir aqui, vou selecionar o CSIS e vou construir, por exemplo, arrastando dinamicamente, ó. Vou posicionar onde eu quero e ainda vou girar aqui, ó, tá? Então, olha só, fiz toda essa movimentação e ele está associativo. Por que que eu estou falando sobre essa associatividade para vocês? Porque eu vou dar um confirmar aqui, ó, e olha só, eu vou pegar esse aqui e vou movimentar. Antes, vamos prestar atenção onde ele está aqui, ó, tá? Vou editar esse aqui e vou movimentar ele, tá? Puxar ele para cá, ó. Vou dar um OK. E olha só, ele também foi lá para frente. Por quê? Porque ele está associativo. Eu vou dar um Ctrl Z e ele volta também, tá? Então, tem esse benefício também de utilizar aqui os Dayton CSIS, né? E utilizando eles associativo. Isso é bacana também, tá? Mas em alguns casos você tem que analisar se é interessante usar associativo ou não, tá? Porque se você amarrar também os CSIS, de repente você vai querer fazer uma mudança lá na sketch que está em outro lugar, você vai querer mudar o CSIS e aí ele vai, obviamente, ele é paramétrico, ele vai mudar tudo, tá? Então, é uma questão sempre de análise, tá? Beleza. E como é que eu crio aqui os Dayton Axis? Pessoal, da mesma forma, Dayton Axis. Esse aqui é só um vetor, tá? Ele tem várias formas de ser construído aqui, ó, tá? Mas ele vai criar só um vetor. Então, por exemplo, eu vou colocar nesse ponto, eu vou clicar aqui na tela, nesse ponto, tá? E vou colocar aqui, eu vou construir ele para cima, um vetor 15, ó, tá? Pronto. Então, ele é um vetor. Eu posso utilizar ele para extrusões, para recursos que pedem vetor. E lógico, eu criei um vetor simples aqui, mas a gente vai já construir um objeto, a gente vai trocar esse vetor de direção e aí vocês vão entender um pouquinho melhor, tá? Mas ele serve tanto para recursos, tá, que utilizam um vetor de direcionamento, ou também ele serve para nós construirmos os Dayton Planes, um Dayton CSIS, tá? Então, ele é um vetor. Ele só define uma direção. Só isso, pessoal. Tá? Não faz mais nada, só um vetor de direção. Ok? Beleza. Então, vamos fazer o seguinte. Eu vou apagar esse Dayton Axis e esse aqui também. E agora eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar aqui o comando extrude, ó, vocês podem fazer comigo também, extrude, mas nós não vamos nos prender à medida, tá? Eu vou clicar nesse plano aqui, ó, no XY, tá? Ele vai abrir aqui, vou pegar o comando de retângulo e vou desenhar um retângulo aqui na tela, de qualquer tamanho, tá? Sem me prender. Vou dar um Finish, e aí ele vai abrir de novo o comando Extrude. Eu vou tirar essa opção aqui, vou colocar None. E nós vamos construir aí. Você define os valores que você tem aí na tela, tá? Eu vou colocar aqui de acordo com o tamanho que ficou o meu objeto, tá? Vou colocar aqui 40 milímetros, ok. Pronto, então criei aí esse objeto complexo, né? Muito complexo. Então, olha só, agora nós temos outras opções. Agora eu tenho um objeto aqui, eu posso, por exemplo, como ele não está no centro exato aqui, ó, eu posso criar um Dayton Plane no centro. Digamos que você queira fazer um espelhamento, ou você quer trimar ele, fazer um corte, enfim, você pode fazer isso. Se eu clicar aqui ó, no Dayton Plane, eu posso utilizar, por exemplo, aquela opção do Bisector. Olha aqui, ó. Vou pegar essa face e essa face, e ele vai construir um Dayton Plane no centro dessas duas faces, tá? Aliás, no centro dessas duas faces, né? No meio entre as duas faces que a gente selecionou, beleza? Eu quero criar agora um Dayton Axis, mas eu também quero colocar um grau, eu quero colocar um ângulo aí no plano XY. Quero construir ele em qualquer lugar aqui, mas eu quero adicionar um ângulo. Então, olha só, a gente pode entrar aqui, ó. Por que que eu vou criar um Dayton Axis? Porque ele só vai servir como um vetor de direção para uma construção de um outro objeto, tá? Então, percebam, eu poderia criar um Dayton CSIS? Lógico que poderia. E eu sou franco a dizer para vocês, eu acho mais tranquilo trabalhar com ele, tá? Mas eu vou mostrar para vocês o Dayton Axis também, ó. Então, olha o que que eu vou fazer aqui, ó. Vamos clicar aqui no Reset, para ficar todo mundo igual, tá? Porque eu já tinha utilizado esse recurso. E a gente vai abrir aqui esse painelzinho, esse drop-down, e nós vamos colocar a opção de Point and Direction, tá? Aí eu vou especificar um ponto, tá? Esse ponto, olha só, eu vou pegar o snap aqui, ó, Point on Face, e vou clicar em qualquer lugar aqui da face, tá? Pronto. Percebam que ele criou
o Datum Axis ali, ó, ele criou normal a face. Esse é o padrão que o software sempre vai utilizar, né? Ele pegou a face onde tinha um ponto e criou uma direção. Só que eu vou, aqui nessa opção do Specify Vector, nós temos aqui algumas opções, tá? Mas eu vou clicar nesse botãozinho aqui, ó, Vector Dialog. E no Vector Dialog, eu vou escolher a opção, ó, ele já veio por padrão, a Face Plane Normal. Eu vou escolher aqui a opção de At Angle XC. Então, agora, escolhendo essa opção, eu vou definir um ângulo, ó, no plano, ó, ângulo para a coordenada x, né, o xc, em plano, né, no plano XY, tá? Então, eu vou definir aqui ó, que eu quero um ângulo de 65 graus. Não, 65 é muito, eu vou colocar 50 graus só. Vou dar um Enter, ok? E aí, nós temos o nosso vetor ó, com 50 graus no plano XY, tá? Então, ele está fazendo essa inclinação aqui. Se eu quisesse para o outro lado, era só fazer negativo, tá? Perfeito. Aí nós temos a orientação ela está correta. Vou clicar aqui no OK. Prontinho. Temos então agora um vetor de direção, tá? Agora, por exemplo, eu poderia fazer um sketch nesse plano e fazer a extrusão nessa direção. Eu posso construir uma sketch já utilizando esse vetor aqui como sendo o vetor de construção da sketch ou do plano, enfim. Eu posso fazer N situações aqui, tá? Então, eu já tenho o meu objeto. Agora, eu digo como é que eu quero trabalhar com esse vetor. Eu vou fazer mais simples. Eu vou criar aqui ó, uma extrusão. Esse extrude, eu vou selecionar esse plano aqui, tá? Essa face, certo? Ele vai abrir uma sketch. De novo, pessoal, não vamos perder tempo e desenhando coisas complexas, tá? Eu vou só desenhar aqui ó, um retângulo e um círculo. Deixa eu fazer o círculo um pouquinho aqui. Pronto, só para cortar, né? Não vou colocar medida nem nada, vou dar um finish aqui, tá? E aí agora, ó, ele vem para cá, só que ele faz uma extrusão reta, tá? Ou seja, normal aquela face que eu selecionei. Isso porque nós temos a especificação aqui, ó. Estou especificando um vetor, só que esse vetor ele é normal à face, que é o que está selecionado. Eu vou clicar aqui e eu vou dizer o seguinte, eu quero herdado, inferred vector. E aí eu vou clicar no nosso Datum Axis. Pronto, ó. Agora eu vou definir só o tamanho do meu objeto aqui, tá? E aí está, ó. Ele fez esse objeto extrudado a 50 graus, que é o ângulo que está o nosso... deixa eu até usar aqui a opção Unity, nesse sólido. Ok, prontinho, ó. Tá? Então, é uma forma de estar trabalhando. Ah, mas eu precisava fazer isso, Valdir? Nesse caso aqui, o mais fácil seria isso, tá? Ou então você criar um plano já com essa inclinação. A gente poderia também ter construído aqui, ó. Vou parar aqui mesmo, né? Vamos botar aqui o que a gente já aprendeu, inclusive, né? Make Current Feature. Eu vou criar, por exemplo, ao contrário de um plano, eu vou criar aqui um Datum CSS. E olha que bacana, olha que legal que a gente vai fazer aqui, ó. Vou deixar a opção WCS? Pode ser. É uma das opções que a gente pode estar trabalhando. E aí, eu também posso utilizar o Absolute Display Part, eu posso usar o Select CSS. Nesse caso, o Select CSS não vai me permitir muita coisa, eu vou usar o Dynamic SS, o WCS aqui mesmo. Agora, eu vou especificar a orientação. Percebam que quando a gente clica aqui, ele aciona aquela bolinha lá, ó, tá? A esfera lá do centro, ó, certo? Vou clicar aqui no Point Dialog. Percebam o que a gente está fazendo, tá? Eu quero colocar essa esfera aqui, que é a junção dos três eixos, o zero, eu quero colocar no centro dessa face aqui. Vou clicar nesses três pontinhos, Point Dialog, e eu vou escolher a opção aqui, ó, ao contrário de Inferred Point, eu vou escolher a opção Point on Face. Tomem cuidado, eu já falei isso numa outra aula, não é o Point on Face daqui, é o Point on Face dessa janela, do Point Constructor, tá? Então, beleza. Aí eu vou clicar em qualquer lugar da face e vou definir para ele o parâmetro U e V. Então, aqui vai ser 0.5 e 0.5. Esse parâmetro vai de 0 a 1, tá? Se eu colocar 0.5 é meio para a direção dos dois parâmetros. Perfeito, ó. Então, agora eu tenho o meu objeto, né, o meu Datum CSS, exatamente no centro daquela face. E agora eu posso fazer o seguinte, eu posso clicar nessa esfera aqui, ó, e digitar o ângulo que eu quero, por exemplo, 50. Ou eu posso usar, nesse caso, 45, tá? Pronto, ó. Nós colocamos 45 graus de inclinação nesse plano aqui, ó. Nesse plano, que é o plano ZY.
Y, é isso? Porque o X está aqui, ó, tá? Então, vou confirmar, vou dar um OK. Ele vai criar para nós o plano ali, tá? Então, se eu tenho esse objeto ali, o Dayton Coordinate System, naquela posição, eu posso entrar aqui no Extrude, né? Como eu vou fazer um objeto simples mesmo, ou se eu quisesse entrar na Sketch, tanto faz. Eu vou entrar aqui no Extrude e eu vou selecionar o plano lá inclinado. Ele vai abrir naquela posição, olha só. Aí a gente desenha, de novo, eu vou desenhar aqui um retângulo e um círculo, só para ter aqui um objeto para não ser só um retângulo, né? E aí ele já constrói aqui para nós, ó. Vou definir aqui o tamanho. Pronto, ok. Perfeito, ó. Então agora é um pouquinho diferente do outro objeto, porque nesse caso, o objeto aqui, esse objeto que nós criamos, ele está exatamente direcionado àquele plano, né? O outro foi só a extrusão. Perceba, inclusive, ó, que se a gente olhar aqui, ó, ele está afastado do sólido, né? Por quê? Porque nós criamos o plano e do plano nós fizemos a extrusão. Para ajustar isso, eu posso entrar de novo aqui na extrusão e puxar aqui um pouquinho para trás, ó, até entrar para dentro do sólido ali, ó. Beleza, ó. Ok. Pronto, ó. Certo? Então, é para isso que a gente utiliza os recursos de Dayton Plane, de Dayton CSys, de Dayton Axis. Esse aqui agora, se a gente clicar, provavelmente vai dar problema aqui, tá? Make Current Feature. Ah, não deu, né? Ainda bem que não deu. Mas são as opções que a gente tem para construir e, obviamente, que você vai utilizar isso aqui muito no dia a dia, tá? Muito mesmo. Vou mostrar para vocês agora por que eu disse para vocês que o plano é infinito, tá? Percebam o seguinte, ó, eu tenho um Dayton Plane aqui, mas esse Dayton Plane, ele não passa todo o sólido. Isso aqui agora é um único sólido, né? Porque a gente fez as extrusões e as extrusões a gente uniu a esse sólido. Então, aqui é um corpo só, tá? Inclusive, se você der um Ctrl J, ó, ele vai selecionar tudo, beleza? Então, olha só. Se eu quero cortar esse objeto ao meio aqui, por esse plano, supostamente, para que tenha intersecção total, se fosse só uma face, ela teria que ser maior, porque se fosse uma face, né, uma surface, ela teria que ser maior aqui para ter intersecção. No caso dos planos, não tem necessidade. Tanto do plano quanto do Dayton Coordinate System, tá? Isso não tem necessidade, porque ele vai ser sempre infinito no seu plano de trabalho. Então, eu vou entrar aqui no Trim Body, vou clicar e vou dizer o seguinte, ó, aqui não vai ser, aqui já está ajustado. Se você der um reset para a gente ficar igual, vai ficar desse jeito. Eu vou clicar aqui no sólido e essa opção Face or Plane mantém. Vou selecionar o que eu quero usar como face para a trimagem. Então, vou clicar nesse plano, ó. E aí está, ó, independente dele ser maior ou não que o sólido, ele segue, ó, virtualmente ele segue, porque para o NX, um plano, um Dayton Coordinate System, os planos que tem ali são sempre infinitos na sua tela gráfica, tá? Então, vou dar um OK e pronto. Fiz aí uma trimagem daquele sólido. Beleza? Prontinho. Pessoal, e para editar, vamos supor que eu queria editar esse plano aqui, ó, tá? O que a gente pode editar nele? Eu vou dar 2 cliques nele aqui. Deixa eu ver se eu consigo dar um offset. Consigo, ó. Eu vou dar um offset aqui nessa direção, ó. Percebam que a gente tem a seta ali apontando, ó, a direção. Vou dar um offset de 15 milímetros. Pronto. Então, agora, ao contrário de ser no meio, a gente está fazendo um plano onde nós medimos o meio desse bloco aqui e estou jogando ele 15 milímetros deslocado nessa direção. Se eu quero na outra direção, basta inverter aqui, ó, tá? Mas eu quero nessa aqui mesmo. Vou dar um OK e pronto, editei e aí está. Tudo que está abaixo já recebe ali a alteração. Beleza? Mas era para o outro lado, então edita o plano e apenas inverte aqui, ó, a direção. Cuidado, né? A gente tem o Reverse Direction aqui, ó, que ele também vai só inverter a direção da face aqui, ó, tá? Percebam, a orientação, ok? Esse aqui é o Reverse Direction, porém do offset, ó. Então, vamos fazer isso aqui e ok. A orientação, por que a orientação é importante? Aproveitando esse detalhe aqui, olha só. Percebam que a orientação do plano, ele está naquela direção e ele cortou o que estava para lá, né? Vou editar o plano aqui novamente, ó. E agora eu vou trocar a orientação, ó. Plane Orientation. Perceba, a orientação está para lá. Eu vou trocar, ó, para cá. Pronto, ó. A seta está apontando para cá. Ok. Se você trocar a orientação, obviamente, a face positiva agora é para cá. Então, ele vai cortar tudo que está para cá. Beleza? Então, para isso que serve a orientação do plano.
Joia? Então, é dessa forma que a gente cria e edita os planos, tá? Todos os objetos aqui, qualquer elemento que você criar, você pode dar 2 cliques aqui para editar o posicionamento dele, tá certo? Se a gente colocar isso aqui um pouquinho mais para frente, ó, não sei se não vai dar erro, mas vamos colocar só um pouquinho, que aí o sólido aqui ele vai provavelmente, vou colocar um pouquinho mais, provavelmente o sólido aqui ele vai ficar fora desse bloco aqui. Vamos dar um OK? Deixa eu só tirar isso aqui para ver. Não, ainda não ficou, né? Então, vou movimentar mais um pouquinho. Ó, ele já começou a ficar para fora aqui, ó. Tá? Então, nós temos a possibilidade de editar. Basta vir aqui, dar 2 cliques, editar o seu modelo. Enfim, tudo que está atrelado a ele, né, que está vinculado a ele, também vai sofrer a mudança das edições. Então, o ângulo aqui ficou muito grande, né? Eu não quero esse ângulo. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai clicar lá na esfera e eu vou colocar aqui menos 15 graus. Pronto, ó. Ok? Pronto, a gente inclinou esse objeto agora menos 15 graus do que ele estava inclinado. Beleza? Se a gente trimar aqui, prontinho. Beleza, pessoal? Então, essas são as ferramentas que a gente tem de criação de planos de Dayton CSys. Eu gosto muito de usar esse Dayton CSys. E o Dayton Axis é só para criar um vetor de direção. Como eu disse para vocês, por que eu gosto do Dayton CSys? Porque além dos planos, ele cria também o Dayton Axis. Tá? Eu só utilizo o Dayton Axis caso eu queira apenas um único vetor de direção. Só. E olha, ainda assim eu vou pensar se eu não crio um Dayton CSys. Tá? Até para ter um padrão, tá? Sempre nos meus projetos a gente sempre vai estar vendo aqui Dayton CSys. Então eu acabo não misturando Dayton Plane, Dayton Axis. Enfim, é um padrão que eu adotei, tá? Mas as ferramentas estão aí, vocês podem estar utilizando. Explorem, pessoal, explorem essas opções. Ó. Se a gente entrar aqui, percebam que a gente tem, na parte da criação do Dayton CSys, a gente tem que definir aqui a referência, e nós temos também essa opção aqui, ó, que eu posso estar escolhendo essas opções aqui para posicionar o meu objeto. Tá? Então, posso estar criando em Z, X e a origem, tá? Esses são os vetores que a gente vai definir, ó. Especifica um plano, vou definir um plano. Por exemplo, aqui, ó, a origem. A minha origem eu vou fazer aqui, pegando esse midpoint. Agora, especifique o vetor Z. O vetor Z pode ser nessa mesma direção aqui. E agora, o X. O X você pode pegar tanto o vetor, quanto esse Dayton Axis aqui, como também você pode pegar uma aresta do modelo. Tá? Então, eu quero pegar essa aresta aqui, ó. Pronto, ó, ele vai criar o plano lá para você, ó. Tá? Vou dar um OK. E beleza, tá lá o objeto. Joia, pessoal? Então, é isso. Explorem essas opções, até para que vocês conheçam mais também, né? E, caso tenha alguma dúvida, coloca aí nos comentários que a gente troca essas figurinhas aí. Beleza, pessoal? Espero que tenham gostado demais dessa aula. Um grande abraço a todos e até a próxima.